Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Fernando Prudêncio, sou professor do curso de Publicidade e Propaganda da Unisalesiana, da Unidade de Linz, e hoje eu tenho aqui um colega já de uma longa data que a gente se relaciona ali virtualmente, trocando algumas figurinhas, que é o Carlos Brandão, que é um baita profissional de tecnologia e marketing, né? Eu conheço o Carlos do maravilhoso expertise que o Carlos sempre demonstrou na área de tecnologia empregada em trade marketing, trabalhando-se ali questão de volume. Isso aí. Nossa, então, uma área muito legal. E hoje, né, o Carlos tem um assunto muito interessante para trazer para nós aqui, que é o desenvolvimento, né, esse universo da inteligência artificial, e a gente vai bater um papo aqui para tentar desvendar algumas místicas, né, Carlos? Passa a bola para você, Carlos. Pode ficar à vontade para começar. Opa, tudo já, pessoal. Prazer, Fernando. Realmente já faz um tempo, né? A gente já se conhece há alguns anos online e eu, teoricamente, venho te acompanhando desde a época que você trabalhava no jornal. Então, eu já te sigo já há Nossa, é bastante verdade. tempo, hein? Então, É já verdade. pode contar aí que a gente já está até Uns 12 tecendo as anos coisas por aí. por aí. Exato. Bom, todo mundo hoje virou moda que a IA, ela vale para tudo. Tá? Inteligência artificial virou um hype onde todos dizem que tudo pode. Teoricamente, na mística do negócio, ela realmente pode fazer muitas coisas. A pergunta que sempre eu faço e coloco para tudo é: para quê? Para que você vai usar IA? Que dor tu vai resolver com a inteligência artificial? O que eu vou automatizar? Que processo eu vou melhorar? Quem vai ficar feliz com com essa tecnologia nova de inteligência artificial? Seja ela para o marketing, seja ela para trade marketing, seja ela para a área da saúde, seja ela para o financeiro, seja ela para quem for. Até porque as pessoas olham e veem os nossos chats de inteligência artificial, Chat GPT, Gemini, Claude, Copilot. Nossa, como é fácil! Mas ninguém se atenta que ali embaixo mesmo, nas próprias... eu brinco aqui, os nossos funcionários, né? Para mim, hoje, nós não podemos mais viver sem ela. Ela é um funcionário, ela é um desbravador hoje, principalmente para quem busca informação melhor do que o próprio buscador, que o Google, né, porque ela já te dá algumas diretrizes, mas ela não é precisa. Até porque eu vou explicar puramente como funciona esse chat. Esse chat ele funciona da seguinte maneira: o que é o chat GPT? Ele existe por trás um LLM, uma linguagem modelo treinada e muito bem treinada pelas suas empresas, que gastaram milhões de dólares para esses modelos funcionarem, mas aonde eles buscam essas informações? No maior buscador do planeta, no Google. Então, o que ele busca? Ele busca dados relevantes, dados que, se a gente entrar aqui, que é o CEO, que é um artigo bem elaborado, que é uma documentação, que é informações instrucionais ou instrutivas para que tu possa ter caminho de uma maneira, em vez de você ficar pesquisando em vários lugares, ela te centraliza essa informação de maneira muito mais rapidamente. Porém, Sim. salvo e guarda, ela também erra. Ela pode alucinar. Ela pode ser preconceituosa, já como já Ela é um aconteceu. papagaio, né? Ela repete o E que ela escuta. exatamente. Então, a própria inteligência artificial, e onde a gente chega, nesse caso, é o que a gente chama de IA fraca. Ela cria processos repetitivos de processos humanos. A inteligência artificial ela não é feita para o processo intelectual do ser humano, do processo da opinião do ser humano, que é a IA forte, que ainda estamos um pouco distante.
para ver robôs com sentimentos, opiniões de um computador, né? Isso você não vai ter. Mas ela nos ajuda e acelerou o processo em várias frentes, e eu posso dizer no meu segmento aqui, principalmente em tecnologia, que hoje, principalmente no setor de desenvolvimento, desenvolvedores, ela já auxilia em mais de 50% na codificação de um produto. Ela coda sozinha? Não. Ela não te codar, ela vai programar sozinha. Você fala, faça um comando, um sistema, um site com o universo. Ele pode até te trazer uma característica de site, mas se eu falar, vamos aprofundar mais. Quero um site que tem um cadastro, que tem uma área de login, que quando ele entra dentro desse login, eu vou listar todos os meus clientes, que nessa página de listar, isso ele não vai te fazer 100%. Você precisa de um programador com lógica de programação para ver se realmente aquele código está sendo eficiente. Então, hoje, a eficiência profissional, eu falo que hoje o que a IA nos traz são os superpoderes. Então, imagina que a gente tem a nossa caixinha de ferramentas dos super-heróis, nosso cinto, né, de poderes, o nosso bracelete, a IA é esse bracelete de superpoderes. E eu acredito que para o marketing também acabou sendo dessa maneira, seja para os designers, sejam para os criativos, sejam para questões até de criação de textos. Eu consigo dar mais velocidade para um processo que antes era um pouco mais moroso. E olha que nós estamos falando com uma propriedade, e é importante dizer, eu vim do berço da publicidade, meu pai foi publicitário da década de 70, foi um grande publicitário no Brasil, e na época onde não existia computador, era fotolito, você tinha que ficar cortando, você tinha o layout man, você tinha uns negócios, que um processo para fazer um anúncio, você gastava 2, 3 semanas para publicar um anúncio numa revista, criar um comercial, as coisas eram muito mais lentas, mas também você só tinha mídia de massa, TV, rádio, jornais, revistas, outdoors, e hoje você tem uma polarização onde eu consigo penetrar rapidamente a mídia para esse cliente. E a IA, onde ela está? Ela está ali. Querendo ou não, ela está ali por trás fazendo essa programática. Que mídia eu entrego para o Fernando? Que mídia eu entrego para o Carlos? O que o Carlos gosta de ver? O que ele consome na sua internet no dia a dia, onde o algoritmo está guardando dados sobre o que eu consumo nesse meio de internet. Isso é inteligência artificial, né? Então, lá, hoje você consegue ter mídias mais direcionadas com ela, né? Aproveitar o ensejo que a gente está falando das mídias e vou trazer alguns questionamentos, né? Então, o primeiro questionamento é: tudo indica que hoje cada player de mídia digital vai ter a sua própria estrutura de AI dentro, na construção de planos de mídia, na distribuição de plano de mídia que foi executado por um profissional, a partir do momento em que esse profissional dá liberdade para que a AI venha a entender melhor a reação da audiência e prever audiências futuras e suas reações. Quando a gente pega o Meta Ads, por exemplo, tem a área dos anúncios com Meta Advanced, que você tem já algum tipo de inteligência artificial, não sei se generativa ou não, mas algum tipo de inteligência artificial que provoca distribuições pelo próprio Meta e não por decisão do usuário. Exato. Duas perguntas. A primeira, que eu acho que você pode elucidar para o pessoal. Qual é a diferença entre AI e AI generativa? E a segunda pergunta é: até que ponto, talvez, a indústria midiática, a indústria das mídias, está caminhando para um processo em que ela vai se isolar do publicitário e vai tentar trazer a solução direto para o anunciante? Claro que, né, essa questão, a última, é uma questão que assola e traz medo a muitos profissionais, né?
Pô, vou perdendo o meu lugar de autonomia, minha intelectualidade, a fim de trazer uma decisão para a companhia e para a marca, e uma inteligência artificial generativa vai começar a dar feedbacks assertivos por acesso a dados que eu não tenho, né? Até porque o player ali, no caso o Meta, ele tem a AI e ele tem os dados, né? Esses dados não são nossos para que a gente possa trabalhar. Vamos à primeira pergunta, são três aqui, tá? Qual é o primeiro processo? Lá no Metadados Advanced, só para falar o que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já vem desde 2000, cara, já vem, acho que de 2010, 12, eu não vou me lembrar quem, mas já vem, é antigo. Começamos com os processos, os primeiros processos que aí no MetaEd se utiliza é o machine learning. O que é o machine learning? Ele aprende com dados e gera dados preditivos. O que é predição? Então, eu tenho dados com históricos relacionados entre processos de tempo, num processo temporal, né, de um ano para o outro, de um mês, de um ano para o outro, de mês para mês. Então, eu tenho comparativos, eu tenho sazonalidades, e ele consegue dar direcionamento de predição para que ele alcance. Estamos falando isso de meta, mas isso pode ser para dentro da companhia, tá? Isso pode ser o seu próprio dado de vendas, teu dado de estratégia, teu dado de marketing, de mercado, tá? Indo para a questão de IA generativa, são dois processos. O que a gente tem? A gente tem o machine learning, que faz um processo de predição. O que é o machine learning? Machine learning todos eles são hardwares. Por favor, gente, entendam. Não são hardware com software, tá? Então, você tem hardwares bem específicos, com alta capacidade de processamento, para gerar essas predições. E a IA generativa nada mais é que é um modelo chamado LLM, que é uma linguagem de modelo mais próxima do ser humano. Perfeito? Pensamento, que é o que chama Language Large Model, algo nesse sentido. E aí, o que a IA generativa é? A IA generativa nada mais é do que vou colocar aqui bem raso, só para que todo mundo entenda, é uma super placa de rede gráfica que gera isso em milissegundos. E hoje a grande empresa que faz esse processo chama NVIDIA. Para quem nunca ouviu falar, hoje praticamente ultrapassou até a própria Apple em ações, em valor de marca no mercado. Isso já vem desde lá atrás. Então, tudo é equipamentos, são hardwares. E aí, o que as empresas fizeram? OpenAI, Google, Dropkey, DeepSeek, e entre outras, criaram a inteligência, a IA generativa. O que é um processo LLM robusto, onde eles treinaram essas máquinas com muito treinamento específico, onde buscar as informações, que aí você tem um negócio chamado de base de conhecimento, falando em português, que é o REG, né? Que você direciona para onde a sua inteligência artificial tem que olhar. Isso a gente está olhando a mundo global, tá? Então, ela pode criar vídeo, ela pode criar imagens, ela pode criar texto. E da onde ela cria isso? Dentro dos parâmetros que eu mesmo, com a minha linguagem escrita ou falada naturalmente, vai interpretar, ele vai lá na base de conhecimento dele, vai falar, opa, preciso criar uma imagem? Ok, imagem, eu uso qual recurso, de qual modelo LLM que eu tenho para gerar uma imagem, falou de cachorro, pega a imagem de cachorro, se eu falei cachorro dálmata, ele vai lá, tem um monte de dálmata na minha base de conhecimento, e vou transformar uma imagem mais rapidamente. Então, teoricamente, é isso, tá? Bem resumido, tá? E aí, falando um pouquinho no processo, aí eu vou trazer o processo que eu falei ali. Eu não acho que esse cara do marketing
vai deixar de existir. Esse cara do marketing, ou esse mídia de uma agência, o que ele precisa entender é que ele tem lembra o que eu falei ali atrás? Ele tem um cinturão, um cinto de poder. Ele vai ter que saber aplicar conhecimento, e não só em meta-ads, ele tem que olhar para o mercado. Será que para o meu produto X vale meta-ads? Vale Google Ads? Vale Instagram? Vale TikTok? Vale tudo? Vale canal aberto? Eu tenho que olhar para o mercado. Então, a minha caixinha de IA generativo, meu modelo, Copilot, qual seja ele for, do seu gosto de uso, vai te trazer informações de mercado versus informações da sua empresa com muito mais rapidez. Então, aquilo que você tomava decisões, às vezes, de uma semana ou às vezes meses, você vai encurtar esse tempo e você vai ter maior velocidade para tomar decisão. O que ocorre, aquele que dominar a sua caixinha de poder com maior precisão e saber direcionar com conhecimento e dados, que é o que a gente entra nesse momento, chama data-driven, ou você ser orientado por dados, você vai conseguir direcionar melhor as suas estratégias de posicionamento de marca, brand, empresa, o que seja. Tá? Essa é a minha posição. Carlos, eu acho que essa sua explicação, ela é muito boa e ela cai num momento importante. Primeiro porque você traz uma boa notícia para o profissional de comunicação e marketing. Oi? Não só para o profissional de comunicação e marketing, a gente pode levar essa mesma pontuação para outras áreas também. Mas, por exemplo, como a gente está falando de alunos aqui, que sua maioria são de publicidade, boa notícia para a galera. Pessoal, fiquem tranquilos, vocês não estão sendo substituídos por robôs. Vocês estão ganhando aí um cinto de superpoderes e, no decorrer desse papo, a gente vai começar, de repente, a pontuar alguma dessas ferramentas. E tem outro ponto importante, né? Nós vivemos em um momento, principalmente ano passado e esse ano, principalmente esse ano, em que tudo virou inteligência artificial. Existe uma série de produtos e serviços, hoje em dia, que estão vestidos de inteligência artificial, e não são exatamente esse tipo de inteligência artificial que nós acreditamos, né? Eu sei de casos de startups que vendem uma solução com AI generativa, e nos bastidores a gente sabe que a solução, na verdade, é um conjunto de algoritmos que trabalha predição de dados. Vai pegando os dados e, conforme a leitura dos dados, vai dando inputs, né? Vai dando inputs de informações para que a máquina vá colaborando. Para tomada de decisão, né? Exato. Então, assim, o aluno, é interessante que tanto o aluno quanto o profissional na área, ele venha a ficar com os olhos abertos e bem atento com essa quantidade muito grande de promessas, em que tudo é AI e não é, né? Nem tudo, existem, a gente está falando de um chatbot já há muito tempo, mas aí uma AI que não é perfeita, ela demanda ainda um ser humano para gerenciá-la, né? Ela virou, sim, um novo funcionário no quadro ali de funcionário, isso é fato, mas ela não empurrou todo o departamento ao precipício. Não, jamais. É importante colocar aqui que, assim, a IA, ela não vai substituir o ser humano pela sua totalidade. Agora, é fato que os bons prevalecerão. E tem um outro detalhe também, né? O mercado que era tão competitivo no sentido de salários, que eu vou falar no mercado de desenvolvimento, né? No meu caso, você tinha uma alta demanda de profissionais sendo capturados pelo mercado externo, e você perdendo profissionais rapidamente,
e agora esse processo está caindo porque a IA está ocupando espaços importantes e quem sobrevive agora são os melhores. Então, assim, não é que não vai ter, a questão é que hoje o profissional, ele tem uma caixinha de superpoderes e ele tem que saber usar essa caixinha de superpoderes. E a questão é, como usar? E aí, assim, eu vou usar para tudo? Eu sempre falo, use uma técnica muito fácil, 5W1H. Para quê? Para que eu vou usar? Por que eu vou usar? Como eu vou usar? O que eu vou resolver? Para que eu vou resolver? De que maneira eu vou resolver? Que produtividade eu vou ter só usando a IA? Que ROI vou ter? Porque é o que você falou, nem tudo que de soluções, de promessas que foram tragas por startups, elas são entregues assertivamente. Então, falando aí nesse caso, esse é só um detalhe. Aí, falando do processo de IA, a gente tem machine learning, predição, a gente tem o processo que também de IA generativa, que são processos recognition, leitura por imagem, leitura por vídeo. O que você faz? Você treina. Você tem os IoTs, que são devices que eu coloco, eu tenho devices com inteligências artificiais, não é um smartphone com inteligência artificial, são devices que um freezer, uma geladeira, que vai te dar informação. Uma máquina agrícola. Uma máquina agrícola que trabalha sozinha. Então, você tem algumas coisas ali que ela é treinada. O próprio carro autônomo, para quem nunca teve essa experiência de andar num Tesla, eu tive, eu achei fantástico, né? Que você pode tirar a mão do volante e ele vai sozinho, você só acelera, ele vai sozinho, vai. Mas aquilo é o quê? Ele é treinado, ele tem microsensores, esses microsensores, ele está enxergando alguma coisa. E se falhar? Tudo é perfeito? Não, nem tudo é perfeito. Porque, como eu falei, a IA, nós estamos no momento da IA que é a IA fraca. Tá? E eu ainda acho que a nível de IA forte, que é o sentimento da raça humana, vai ser muito distante. Agora, é muito importante para a IA, e quando você vai construir uma IA para o teu negócio, é sempre fazer essas perguntas, porque assim, as pessoas não sabem, mas construir uma IA generativa, um LLM, o LLM nem tanto, mas uma IA generativa, uma solução de IA, ela é cara. Ela não custa Aí, 20 aí entra dólares uma pergunta. que o GPT cobra de você. Isso. Aí tem uma pergunta muito interessante, que eu acho que alguns talvez tenham sido bombardeados por soluções. Mas a impressão que se tem é que nós temos, de fato, 2, 3, 4, 5 players que detêm todo um processo de AI, de ponta a ponta. E que essa outra grande quantidade, hoje, você sabe, rolam algumas planilhas de AI, em todas as profissões, AI para engenheiro, aqui, ó, então, centas linhas lá de AI. Todo dia lançam novas. Mas a impressão que se tem é que são novos front-ends, né? Novas aplicações que usam de API para recorrer a Big Four, né? Aos 4 grandes lá, né? Tipo Gemini, tipo ChatGPT, né? o Exato. Anthropic, exato. É isso que acontece, Carlos. Hoje, se a gente Sim. fosse falar assim, olha, AI mesmo tem isso, isso, isso e isso. Cara, Os demais são todos copartícipes, são todos caras que compram, né, que trabalham com compra o serviço. para fazer, exato, compram o serviço, compram tokens para fazer a migração de informação. Vamos dar um exemplo claro. Existe, principalmente para o mundo acadêmico, que usa muito ele, Perplexity. Perplexo. Perplexity é uma solução que não tem uma IA própria. Ela utiliza diversos modelos dos grandes players. Quando a gente fala de diversos modelos de LLM, é que você tem diversos modelos. Para cada tipo de LM, você tem mais baratos, tem mais caros, e depende para aquilo que você vai usar. O mais caro hoje é o da Anthropic, chamado Opus.
E agora o ChatGPT 5 também é um dos mais caros, principalmente. Gente, é caro usar recursos de IA. E se você não saber usá-lo perfeitamente, você vai pagar uma conta muito cara, porque você não paga os tokens. Quando fala token, é tipo, é um token? Não. Um token equivale mais ou menos 4 caracteres. Mas, pô, mas o que é 4 caracteres numa imagem? É 4 caracteres de comando de código que foi passado para ela criar uma imagem. Agora, eu não sei quantos códigos foi passado ali. Foram 200, 300, e aí você paga token na entrada, quando eu chamo o recurso, e na saída, quando ele me entrega o dado. Então, Exato, não é tão acessível assim quanto o pessoal pensa. não, e aí também tem que saber para que eu vou usar. Eu vou dar um exemplo que eu tenho hoje uma solução de IA para a área usando os próprios os LLMs, né, as APIs de LLM, mas eu tenho um processo que por trás é para área hospitalar, para gestão hospitalar, onde a gente mitiga um processo chamado faturamento, glosas hospitalares, né? Principalmente em ambientes de hospitais filantrópicos, que sofrem com recebimentos das operadoras de saúde. Mas esse é outro caso. Então, mas, por fim, o que a gente faz? A gente estrutura o dado dele, do RP dele, então a gente pega a base de dados dele, que tem lá um universo de 1.000, vou falar o número que é verdadeiro, 1.034 tabelas, constrói um data warehouse que transforma os dados mais importantes em 20 tabelas. Aí você fala assim, o que é a tabela, galera? Imagina o teu Excel. Imagina aquelas abinhas. Cada abinha que tem lá embaixo do teu Excel é uma tabelinha. E cada tabelinha é para uma coisa. Então, imagina que no RP deles tem 1.034. Eu pego só os dados mais relevantes e transformo ele de maneira mais preparada para que a IA leia essa informação. Quando eu conecto a IA dentro do Data Warehouse, eu tenho que criar um negócio chamado dicionário de dados, porque a IA não sabe o que tem dentro do teu banco de dados. Eu tenho que dizer, olha, a tabela A, ela refere-se a produtos que tem a coluna A, B, C, D, e os campos são esses. Eu tenho que criar um dicionário de dados em Markdown, que é uma forma de como eu entrego para que a IA faça uma leitura mais rápida. Feito isso, aí eu tenho uma outra estrutura, que é o RAG, que aí eu tenho que criar base de conhecimento junto com o dicionário de dados, lá na mesma base, na base de reconhecimento, que é onde a gente coloca para que ela faça as ações de inteligência artificial. Terminando isso, é aí que eu vou criar os agentes. E aí eu tenho agentes orquestradores e agentes especialistas. E aí é nesse momento que eu falo qual modelo de LLM eu vou usar nos especialistas. Porque para cada LLM ou para cada API, eu posso usar modelos mais com custos menores, porque me entregam um resultado mais específicos, e outros com custos maiores, para dependendo do resultado que eu preciso, que ela precisa de respostas maiores. Aí, a partir do momento que você tem o data warehouse pronto, você tem o dicionário de informações, dicionário de dados, né, para você poder fazer com que seja palatável a informação do BD, do database, com a AI que vai ler. Aí você escolhe qual player, né, por exemplo, se você vai partir para Gemini, né? Exato. Aí você escolhe para poder comprar e ter acesso a uma API que vai fazer essa integração. Exatamente. Ótimo. E aí, isso é só um detalhe, mas aí tem outros. Quando eu estou lá no DW, ainda tenho que fazer algo para otimizar processamentos de banco de dados. Aí é outro detalhe. Porque, assim, a IA, ela não... Se eu quero consumir muito dinheiro, tipo, se fosse, eu pego o Opus, que é o mais caro, da Anthropic, e peço para ela fazer
queries, né, consultas complexas, ela consegue fazer cálculos, só que eu vou pagar muito caro. Então, o que que eu faço? Eu otimizo baseado em views materializados, estruturo os views de maneiras mais simples, gero as bases de conhecimento e aplico uma IA menos robusta. Mais acessível. Ótimo. Mais acessível, e tem um Fazendo processo isso, também Carlos, chamado de infraestrutura, que é que tipo de infraestrutura eu vou usar? Porque não é ela que faz, eu tenho que mandar um comando para um serviço do servidor, que é chama no-code, não é no-code, mas é um serviço chamado em Lambda, que ele gera função, que é a interpretação. Ele pega o dado da IA, interpreta, pega o dado, devolve e devolve lá para o front-end, para o usuário. Isso tudo em essa milissegundos. do servidor eu não sabia. Não sabia mesmo. Exato. Eu pensei Exato. que tudo isso era feito dentro Não, ou do player ou não, não. Você não eu faz estou no trabalhando com Firebase e estou trabalhando Não, só ali dentro. não. E o player da IA não sabe dos seus dados. Eu não guardo nada. E mesmo que ele está interpretando, ele não está consumindo os seus dados. Então, a nível de LGPD, todo mundo teme. Fica tudo dentro do seu banco de dados. Fica tudo dentro da minha infraestrutura. Que aí entra uma outra pergunta minha. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de recriações, né? Estamos falando de uma capacidade tecnológica que pode ler e recriar, ler dados e recriar. Mas É esses isso aí. dados eles têm proprietário. E hoje nós já estamos vendo uma guerra no campo legal em vários países do mundo de publishers, né, daqueles que produzem conteúdo e dados contra as inteligências. Por quê? O que eles dizem? E, de certa forma, dizem isso com muito nexo, né? Pô, eles estão usando toda a massa informacional que eu fiz e vendendo a solução deles, que é a interpretação ou recriação em cima dessa massa. E aí, aquele que gerou a informação se sente lesado. Por exemplo, com essa possível mudança que nós estamos vendo da nova geração, utilizar mais a inteligência artificial e as redes sociais para search, para busca, do que os motores de busca como o Google, uma série de jornais online, uma série de produtores de conteúdo vão se lascar, porque eles vão ser utilizados como fonte de dados, mas eles vão ser pouco referenciados. Vai ser um hipertexto pequeno, né? Um link lá, mas não vai ser igual no Google, né? Que você tem lá o site, informação, meta description, tudo bonitinho para propagar aquele player, né? Propagar aquele jornal. Como você vê, Carlos, o futuro, e aí, pô, é duro até falar sobre futurologia, tá? Mas qual é a ideia que você tem com relação à questão legal? Para onde você acha que nós, só o Brasil, mas para onde você acha que o mundo vai caminhar ao ponto de repente, remunerar quem tem o seu dado utilizado, ou a pessoa ter, por exemplo, assim como hoje nós temos uma política de cookies, né? Eu posso estar navegando na internet e posso falar que não aceito nada aqui de cookies, não quero. Eu posso, né, o smartphone, a Apple foi uma protagonista nessa questão de falar, olha, não vou dar dado meu, ponto final. Até que ponto você acha que a gente vai chegar no momento em que as pessoas vão poder decidir, por exemplo, olha, o que eu faço, ele vai ser utilizado ou não por inteligência artificial, e se eu descobrir que, por exemplo, uma estética minha no âmbito da criação publicitária, ou um dos meus insights foi utilizado por uma inteligência artificial, eu vou poder processar. Olha, a gente tem um tema ainda que caminha com várias vertentes, né? Eu não sou muito expert nessa área nesse sentido, mas eu sempre trago o conceito do que a IA já faz hoje no mundo da música, que é o Spotify. Né? O Spotify foi uma revolução. Antigamente a gente tinha as fitas, os discos, as rádios pagando, né, para tocar as músicas, e o Spotify hoje, os streamings de Spotify, o streaming, Netflix, né, eles pagam o conteúdo por esse conteúdo acessado.
Então, essa é a minha mítica, meu conceito que tem que sair por esse caminho. A gente já tem um caminho já meio desenhado. Agora, a questão é ver estruturalmente como monetizar esses produtores de conteúdo do que está sendo utilizado a IA. Aí é outro dilema, né? Mas a questão do conteúdo, ela é proprietária, ele é dono desse conteúdo. Agora, você usar, aí que é o dilema, né? Você usou uma IA pública, o seu dado se torna público. Se você usa uma IA que é fechada, o seu dado é fechado. Então, vai ser muito difícil você ter um plágio da sua arte, da sua comunicação, dos seus textos, quando você está com ela fechadinha dentro da tua casinha, do teu casulo, da sua caverna. Né? O que ocorreu é que todo mundo correu para o chat GPT e falou, uau! E Quer estar ali. já era, foi para a net. Ela está aprendendo e ela vai usar o teu conceito e já foi, já era. Então isso é Cara, complicado. falando em chat GPT, eu acho que é uma dúvida dos alunos que normalmente o pessoal se depara com aquela questão. Será que eu uso o GPT gratuito? Será que eu pago? Ou será que eu posso partir para uma dessas soluções de rateio, em que eu pago mais barato, tenho acesso às várias ferramentas, mas a gente sabe que essas várias ferramentas elas funcionam como se fosse um grande rateio de tokens. Na sua visão, pensando até no aluno que está começando a trabalhar com inteligência artificial voltada para comunicação e marketing, quais são os benefícios de cada um desses cenários? Bom, você tendo pago, o primeiro processo é a proteção da sua informação, que ele já te garante isso no próprio direito. Quando você vai para o gratuito, tudo que você está produzindo de informação, ele está aprendendo, não é que ele aprende, tá? É importante, ele não aprende, mas ele guarda aquele dado e pode utilizar o seu conteúdo para outra pessoa, mas você não vai saber. Então E isso pode para rolar o... empresas é uma loucura, né? Exatamente. Aí vai falar assim, porra, mas vai rolar o plágio. Bom, acho bem complexo IA gerar plágio, mas ela vai gerar algo muito próximo do teu conteúdo produzido. Então, tem que sempre tomar muito cuidado, né? Aí vai muito do teu processo estratégico. Então, aí na hora de olhar, quem tem que decidir a decisão é o corpo estratégico. Para onde eu vou levar o rumo estratégico com a utilização de IA? É isso que eu sempre digo. Existe alguma diferença, por exemplo, quando eu pago o GPT, eu tenho uma devolutiva de informações mais apurada, ou é apenas a questão do quanto você pode usar de tokens na versão gratuita e na versão paga? Ali é quanto você pode utilizar de tokens e a questão da proteção da informação que você produziu. De dados. Basicamente isso. E ali você vai definir qual modelo você quer usar. É o 4? É o 5? É o 4.1? É o Nano? Aí você decide qual modelo ali no teu chatzinho que você vai utilizar. Perfeito. Carlos, e agora eu tenho uma última dúvida, mas se você tiver mais novidades a nos falar, fique à vontade, por favor. A minha última dúvida, que eu acho que é bem pertinente à nossa audiência, aos nossos alunos, é o seguinte: você nos passou uma ilustração muito legal do que é IA, né? A IA ali é um cinto fantástico que nos traz poderes especiais, né? Tipo o cinto do super-herói. Pensando no profissional, no futuro profissional de propaganda e marketing, você conseguiria listar duas ou três AIs que você aconselharia os nossos alunos a começarem a trabalhar com elas, por serem AIs com boa empregabilidade nas demandas de publicidade? Olha, eu digo que você não pode ter uma, você tem que ter algumas. E eu vou colocar as que eu utilizo com maior frequência. Eu não sou de comunicação, mas as que eu utilizo é o Gemini, e uso muito para algumas coisas para gerar as imagens dos meus posts, tá? Eu utilizo ele.
E utilizo também o Claude da Anthropic. Tá? Eu sempre gosto de usar. Não sou muito, não que eu não uso, eu uso o ChatGPT, mas o ChatGPT explodiu, e eu, por ter produtos na minha empresa, já tenho produtos Google, então eu uso mais porque eu tenho mais tokens. Então, em vez de eu ter o Sim, sim. ChatGPT ali aberto, ficar usando, eu já uso o Gemini. E uso o Anthropic, porque ela também é uma das principais players de IA generativa. Tá? Mas o legal de IA é que tem que sempre pensar naquilo que me traz benefícios, né? Então, vamos falar de outra coisa que eu acho fantástico, né, de processo da IA. Para quem nunca usou o Gama, criar a apresentação. Pô, eu que sou técnico, não sou de comunicação, não sou de arte. Poxa, eu quero criar uma apresentação, eu escrevo. Como que eu faço uma apresentação? Eu escrevo, lógico, importante, eu não falo assim, ô IA, cria uma apresentação para mim. Eu escrevo os modelos, a técnica do que eu quero na minha apresentação, peço para a IA Gemini em texto, melhorar ela em a nível de texto, corrigir meus textos, reorganizar uma apresentação plausível. E depois eu vou lá ele organiza a minha apresentação, depois vou lá no Gama, estruturo para soltar a minha apresentação. E depois eu pego aquela apresentação que antes eu demorava 3, 4, 5 dias para fazer, hoje eu faço em um dia. E faço os ajustes, mas é porque aí eu sou muito detalhista. Mas tem gente que não, utiliza o que o Gama entrega. Né? E aí vai Fora de que cada um. você, fora que você é conhecedor do assunto e consegue identificar quando o Gama provocou algum erro ou não. Ah, sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Imagens, né? O que provoca. Importante assim também um detalhe que eu não citei muito. O que provoca alucinação? Ninguém entende, mas o que é alucinação? A alucinação são né? Vou trazer dois tópicos: ambiguidade, forma como eu escrevo pode gerar uma ambiguidade no entendimento do modelo que está sendo utilizado, ele não entende, ele traz outra, né? E aí ele vai te trazer um viés ali diferente, né? E o outro, até esqueci a palavra aqui, mas é exemplo, quando a gente tem na nossa palavra em português, né? Exemplo, tipo, o que é manga? Manga pode ser manga de camisa, manga fruta. Ele não sabe que você tem que Tem um negócio que a gente chama de policelia, né? Pode ser uma ter coisa, pode ser similaridade. outra. Então, a IA não entende isso. Então, você tem que saber muito bem é, ter um contexto na tua escrita ou na tua fala para ela não gerar esses problemas de Tem viés hora que a gente tem que desenhar para ela Tem que entender. desenhar exatamente, é isso. Mas o que ocorre é que o Takativo de Poder, você se torna um profissional um pouco mais rápido, mais ágil para Com algumas certeza. atividades. Mas ela não vai absorver tudo. Processo estratégico, ela não vai fazer isso para você. Exato. Precisa ainda de uma pessoa pensando ali no topo da pirâmide para tomar essa decisão. Até para que eu brinco, né? Alguém tem que tocar o bumbo, né? Dar o direcionamento. Né? Não tem como a IA te direcionar o caminho da tua empresa. Não vai ter isso. Sim. Alguém analisa, senso de opinião. Por favor, gente. Isso é uma coisa que eu falo para minha filha. Minha filha que é minha enteada, tem 33 anos. Eu tenho 46 anos. E aí estou ouvindo, já sou avô, e vou para o meu segundo neto. E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, quando você recebe informação, não utilize a informação do parágrafo. Contextualize a informação. Busque ter opinião, busque informações para ter base de opinião. E não só porque tem naquele título, naquele post, ou naquele título do site, que aquilo é verdade.
Você não precisa se aprofundar, mas pensem antes de acreditar que aquela informação sempre é verdadeira. O senso, isso é ser humano. O ser humano é baseado em opinião. O que é certo e o que é errado. Vou para a direita ou vou para a esquerda, vou para frente ou vou para trás. Então, não se baseie em nada no que a IA vai te dizer que está certo. Então, mesmo que ela fale, te recomende, pense, avalie, consulta o Google, YouTube, olhe outras pessoas e fontes relevantes. Importante, fontes relevantes. Hoje nós estamos sendo aplicado golpes o tempo todo, golpes de conhecimento, de absorver conhecimento ruim, errado, e também podendo ser enganado, né? Que são os golpes do Pix, golpe de não sei o quê, porque a gente cai em qualquer coisa. Então, nesse caso, a analogia que eu trago é: não se enganem, não se deixem enganar. Tenham opiniões. E quem vence é aquele que tem opinião forte, aquele que consegue dar diretriz para o caminho que você quer trilhar. Carlos, excelente conselho. Você que passa, né, a questão até da AI, é um conselho que o nosso país precisa ouvir. Estamos vindo aí de um período em que a desinformação é uma doença social. Então, voltarmos a termos mais essa criticidade, entendermos contexto, né, o texto com contexto, analisarmos, buscarmos fontes. Isso é um exercício que, se a sociedade toda fizer, ela vai conseguir evoluir grandiosamente. É Pessoal, isso aí. eu agradeço muito o Carlos pelo bate-papo, por todo o conhecimento que ele nos entregou, pelas dúvidas que ele tirou. E você, aluno que está assistindo, por favor, fique à vontade para entrar em contato com o Carlos, para se conectar a ele, para tirar alguma dúvida que muitas vezes você teve. O Carlos, com toda certeza, vai dar atenção e vai responder. Carlos, como é que o pessoal te encontra no LinkedIn? Carlos Eduardo Brandão. Aí, gente, facinho. Carlos Eduardo Brandão. Eu sou, no link é LinkedIn /Carlos Eduardo Brandão, ou você me procura como Carlos Brandão. E eu gosto, se você me permitir um minuto, eu nunca gosto de abrir Claro. dizendo quem sou eu. E aí vem uma dica também, para vocês que são no marketing, nós hoje no processo, a gente não somos nós que vendemos, nós não nos vendemos. Nós, quando você for propor algo para o teu cliente, procure sempre atender a dor, a necessidade do que esse cliente tem, e não o que a marca oferece naquele primeiro momento. Então, assim, qual é o benefício do produto? Porque ela limpa, porque é o melhor produto, porque ela tem um processo revolucionário, para depois você contar a história. Ele não quer saber da história no começo, ele quer saber se você resolve o problema dele. Ele te compra porque você entrega uma proposta de valor condizente com a solução do problema. Isso é o que diz Copérnico. Então, eu sempre digo, quem sou eu? Cara, eu sou um cara bem simples, eu sou aquele cara que tira a ideia do papel e transforma em produto digital. Então, eu sou um CTO as a Service, tenho algumas startups, tenho a minha software house, e eu desenvolvo soluções para diversos segmentos. Trade Market, que é a mais antiga, tenho na área de treinamento, tenho na área de recursos humanos, uma RH Tech, uma Community Tech, que se chama LeaderX, que é para C-Levels, onde eu tenho diversos grandes C-Levels ali na minha rede de contatos, e também a mais novinha, que é a ST Health, ali na área da saúde, onde a gente quer revolucionar esse mercado. Então, e aí todo mundo pergunta, mas como que tu faz isso? Eu falo, cara, eu lido com pessoas. É um processo. É que desenvolver é que nem construir casa. Imagina E ninguém construir faz casa sozinho, né, e Carlos? ninguém faz Não dá sozinho. para fazer sozinho. Eu sou só aquele Amanhã, cara que amanhã o aluno que está assistindo a palestra, ele pode virar e falar assim, pô, vou me aproximar do Carlos porque eu quero trabalhar em algum mentoro, projeto com ele. mentoro, pro Ótimo. bono a galera, tô ali na BS Startup, tô junto na Inovativa, tô na AB Startup,
quem me procura eu apoio. Então, assim, eu só não sou... A minha formação é administração e trabalhei na área de marketing muito no mercado de shopping. Então, e a questão do desenvolvimento veio para trazer processos inovadores, implantar inovação. E assim, tecnologia é meio. Eu acho que a universidade Exatamente. tem que Ele é se meio para o aproximar fim. cada vez mais de Importante. tecnologia. Tecnologia é meio para o fim. O marketing, ou vendas, é o início. O marketing é aquele cara, o growth, que seja o growth hacker, growth sei lá o quê, é o cara que tem que fazer a estratégia do negócio para vender. E foi o que eu falei. Para vender, eu preciso atender uma necessidade, uma dor. E a proposta de valor tem que ser clara. Teu cliente tem que entender o que você entrega, a tua alma. E aí o produto sai tranquilamente. Mas o produto, a tecnologia, o sistema, ele nunca é o início da venda, ele é o meio para o fim. Verdade. E aí, se um Maravilha. dia for contar de case, tem um monte. Aí Aí tem bastante coisa para é conversar. isso aí. Galera, Obrigado, meu amigo. nós que agradecemos você, Carlos. Aos alunos, obrigado por estarem conosco nesse evento, competição online. E eu peço que vocês continuem participando. Existem outros conteúdos nas playlists dos cursos, os diversos cursos. Podem consumir à vontade, são super bem-vindos. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Super abraço. Let's bora. Vamos para cima. É isso aí, Revolucionar o pessoal. mercado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado.